A Bíblia Sagrada, versão Almeida século XXI, Primeira Epístola de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos. Damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aqueles que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe sugaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, o anticristo está vindo, já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso,
senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o Anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, permanece em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta: a vida é eterna. Eu vos escrevo essas coisas tendo em vista os que vos querem enganar. Quanto a vós, a unção que dele recebestes mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele assim como ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois, se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, seu mandamento é este: que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Capítulo 4. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus, e todo o espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim, sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus, e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois, assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus ame também seu irmão. Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos. E seus mandamentos não são um peso, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue, e os três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus, torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele: se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos,
sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento, para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial, tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura. Por sua vez, tem como intuito, igualmente, ser uma ferramenta, não comercial, para a evangelização. Que Deus o abençoe. Só lhe deu glória.